Olá, eu sou a Andréia Benetti, sou uma das administradoras da página Moça Você é Machista, ao lado do Vitor Vasconcelos e do Eric Vasconcelos, e hoje a gente está aqui para falar sobre cultura do estupro. Né? Essa é uma discussão antiga, já muito comum no meio feminista. Quem está acostumado com os debates já ouviu alguma coisa, infelizmente, a respeito disso, né? Pessoas falando pra gente que a roupa curta da mulher ou o decote é responsável por ela ter sido estuprada, e se não é responsável, ajudou na escolha dessa vítima, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a cultura do estupro e sobre o que essa visão tem de problemática e complicada. A primeira questão é que essa é uma visão que culpabiliza a vítima. Ela culpabiliza a mulher pela violência sofrida. E a culpa de um estupro nunca era vítima. Nunca, em situação nenhuma. Porque o sexo forçado é crime, sempre vai ser crime, não importa o que tenha acontecido. Não importa que roupa eu esteja usando, não importa a situação. Sexo forçado é estupro e é crime e ponto. Esse é o primeiro ponto que precisa ser conscientizado por qualquer pessoa. Não tem, mas ele é ex-namorado, mas é marido, mas ela já se relacionou, não interessa. Não, é não, e precisa ser entendido como não. O meu corpo é o meu corpo, sobre ele eu decido quem me toca, independente da roupa que eu esteja. Se fosse justificativa a roupa, numa praia de biquíni, todas as mulheres poderiam ser estupradas, né? E os homens sem camisa na rua também poderiam ser estuprados, deveriam, inclusive, que também estão se mostrando, né? Então, isso não é desculpa. Não é desculpa. Esse é o primeiro ponto, a culpabilização da vítima pela violência sofrida, né? O segundo ponto que a gente precisa deixar claro é que a gente cria um imaginário do estupro que não condiz com o estupro na realidade. Vou explicar por quê. A gente imagina que o estupro ele aconteça uma mulher sozinha, uma rua deserta, que tá passando por ali à noite, tá de roupa curta, de salto, e um homem vem e ela é abordada e estuprada. Esse estupro acontece apenas em menos de 20% dos casos de estupro no Brasil. Em 80% dos casos ela está em outro tipo de ambiente, e em mais de 50% dos casos o estuprador é conhecido da vítima. É conhecido mesmo, amigo, pai, irmão, padrasto, namorado, ex-namorado, marido. Esses são os tipos de estupro mais comuns que a gente tem. Então a gente precisa começar a ter uma associação da realidade do estupro, como ele ocorre mesmo, como ele ocorre dia a dia, no cotidiano, para a gente parar de fantasiar sobre isso. Daí para poder prevenir, impedir, denunciar e conseguir condenar os estupradores que são reais e que são facilitados e que tem uma conivência da sociedade para poder ficar impune e para poder fazer esse tipo de estupro, porque a gente não imagina que isso seja estupro, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Então, quando a gente tem noção desses dados, a gente começa a ver qual é o estupro real, né? E em uma pesquisa dos Estados Unidos há pouco tempo, 98% dos estupradores que estavam presos e foram entrevistados nem sequer lembravam que roupa a vítima estava usando na hora do estupro. Eles não lembravam a roupa que era, né? Então tá aí pra gente poder associar o estupro com roupa curta. Isso é uma falácia, isso é uma lenda social que não existe, não tem nenhuma prova, nenhuma pesquisa científica e nenhuma teoria que possa sequer apontar para esse tipo de dado. É importante deixar isso claro, né? Que nós somos pesquisadores de gênero, a gente trabalha com dados reais, não com fantasia, não com argumento que culpabiliza a vítima por nada, só para falar não foi culpa minha, foi culpa dela, ela que me provocou, né? Esse é o primeiro ponto que precisa ser deixado claro. Crianças são estupradas, crianças muito pequenas. A gente teve uma criança de 1 ano e 2 meses, foi estuprada e morta, deixada dentro de uma igreja no sul de Minas. Essa criança estava com decote, ela estava com roupa curta e salto, uma criança de 1 ano. A gente tem idosos, pessoas com uma senhora com 67 anos foi estuprada na minha cidade. Essa senhora provocou a vítima, ela que estava com uma roupa provocante, a culpa foi dela, né? Quando a gente começa a se conscientizar da realidade dos dados, a gente começa a ter uma outra visão disso. Crianças são estupradas no Brasil e muito, né? O índice de estupro de crianças menores de 14 anos é enorme. Se elas têm menos de 14 anos, elas têm 5, elas têm 2, elas têm 8, elas têm 9. O que justifica o estupro dessas crianças? Né? Então, uma primeira questão que precisa ser discutida é o seguinte: o estupro ele tem muito pouco a ver com sexo, com tesão, no sentido que a gente dá para o estupro
de considerar que o homem ficou super excitado, de que o homem foi incapaz de se controlar e começar a entender que tem a ver com dominação social, com jogo de poder. É um sexo patológico utilizado como dominação. Daí porque a gente vê que as vítimas geralmente são vítimas em situação fragilizada, né? Esse é o primeiro ponto que precisa ser deixado claro. A segunda questão que é problemática dessa visão é que o homem também começa a ser entendido, né? E se eu fosse homem eu ficaria no mínimo chateado, para não falar muito puto da vida, de ser considerado um ser que não pensa, que não consegue raciocinar, né? Que tem o pau mais forte do que o cérebro, que a partir do momento que está excitado não se controla mais, e aí a culpa não é mais minha, foi a mulher que fez isso, eu não consegui mais me controlar, e ela que me provocou, e ela tava com a roupa tal, e um batom tal. Não justifica, isso é o cúmulo do absurdo a gente considerar que a culpa de um estupro é de uma mulher, porque o homem ficou super excitado e não conseguiu parar, porque a mulher também fica excitada e ela não pode fazer nada que obrigue o homem, né, em condições normais, físicas, a fazer sexo com ela quando ele não quer, né? Então acho que a recíproca precisa ser considerada. Não há justificativa para sexo forçado, né? A gente não pode nunca colocar a culpa no que ela fez, ou ela já se relacionou comigo, né? Ou ela é minha mulher e ela é obrigada. Não, esse tipo de justificativa não cabe. Uma coisa que a gente precisa deixar clara é que esses comportamentos exigidos da mulher, tanto de roupa quanto de modo de andar, de falar, de se vestir, eles trabalham todos para uma regulação social que produza a mulher enquanto um ser oprimido socialmente ou inferior ao homem socialmente. Então eu começo a determinar que tipo de roupa, que tipo de forma de falar, de se comportar, de não falar assim, de não falar palavrão, de não falar explicitamente de sexo, ou essa mulher é considerada vadia. Isso eu chamo de regulação dos corpos, né? Muitos teóricos falam disso. O Garcia Lopes Louro fala que é uma série de gestos, comportamentos, roupas e códigos sociais que nos levam a construir homens e mulheres na sociedade, né? E Simone de Beauvoir lá em 1940, 50 já falou que não se nasce mulher, torna-se como? Com todos esse contrato de uma série de comportamentos, gestos, roupas que atendem a uma certa feminilidade, né? E mais que isso, ela atende a um tipo determinado de mulher, que é aceita ou não socialmente. Isso é preocupante, porque isso nos obriga a ser de uma forma que a sociedade acha certa, que muitas vezes eu posso não concordar com essa forma de ser, né? E que nos regula o tempo todo, que nos condiciona o tempo todo, que regula nossa sexualidade, nossa forma de vestir o tempo todo. É uma visão complicada, né? Michel Foucault fala dos discursos sobre o sexo. Na verdade, a gente pensa que a gente não pode falar de sexo na sociedade, mas a gente é incitado a falar de sexo, só que falar da maneira correta, né? A mulher não fala de sexo de qualquer jeito, nem com qualquer pessoa, ela não se veste de qualquer jeito, porque meu vestuário também é uma linguagem, de certa forma, né? Então a gente entendido que eu não posso passar uma visão liberal, porque senão eu posso ser estuprada e tá tudo bem, porque minha roupa era curta mesmo, porque eu me vestia mesmo em forma de uma vadia, então tá tudo bem, tá tudo certo e tá justificado o estupro. Então isso precisa ser deixado claro. Eu sempre comento isso, como o salto alto e a unha vermelha é associada à prostituição ou à traição. Eu já falei em um outro debate que eu já vi namorado brigar com o namorado porque se ela passou o esmalte vermelho, ela estava querendo trair, né? Assim como a roupa rosa é ligada ao homem que é gay, até hoje ainda tem isso, né? Ou alguns tipos de cabelo, de comportamento masculino que é condicionado à homossexualidade, né? Mas com a mulher esse processo é feito o tempo todo, é constante, né? E eu ouvi a última das tatuagens há pouco tempo atrás, né, que é a mulher tatuada, ou ela é considerada lésbica, ou a última que eu escutei, né, de um ex-colega de serviço, é que a tatuagem é mulher safada. Então eu não namoro mulher tatuada. Eu falei, né, e a gente se controla e pergunta por que você não namora uma mulher tatuada? Ah, porque se ela tem coragem de fazer tatuagem, ela tem coragem de fazer coisa pior. É um condicionamento de comportamento, né? E é uma pessoa que eu não acompanho o poder de associação que essa pessoa faz de tatuagem com sexo ou de tatuagem com traição, que o poder de associação dele, minha mente não é evoluída a esse ponto. Ou então ele está lançando uma nova teoria psicanalítica, da psicanálise. A gente precisa começar a perguntar para os psicanalistas o que Freud pensa disso, porque a associação de uma agulha de tatuagem com o falo, ela é mínimo doentia, né? O meu ver o que da verdade esse homem está falando para mim é o seguinte: se ela gosta de uma agulhinha de tatuagem, ela gosta de um agulhão maior, né? Ou se ela deixa uma agulhinha de tatuagem entrar no corpo dela, ela deixa muitos agulhões de muitos homens entrar no corpo dela. É doente, é ridículo, é patológico. Se você tá achando isso ridículo, parabéns, não tem nada errado com você. É mesmo ridículo. Só que em menor grau, a gente faz isso o tempo todo. Aquele bar ali só vai vadia. Aquele lugar, né? A gente faz isso em menor ou maior grau. Eu não vou sair com essa roupa hoje, porque é roupa de
absoluta, né? E a gente culpabiliza a vítima do estupro por isso, né? A gente precisa parar com isso, encarar o estupro real como ele acontece de verdade, tá? O estupro, a cultura do estupro, ela leva o quê? A uma mulher que tá muito bêbada, incapaz de se decidir, a ser estuprada por um amigo em uma festa, né? Então a gente precisa atentar para esses pontos. Uma menina no banco de trás de um carro que tá ficando com um homem e não quer ir pra cama com ele, não pretende transar, ela dificilmente vai conseguir parar, porque a nossa sociedade tem a teoria da foda garantida, né? Eu tô ali, tô de amasso, tal, e eu falo que não, ele não vai parar, ele vai me forçar, né? Ele vai forçar a menina do banco de trás até ter o pênis enfiado nela, e essa menina não vai poder denunciar, porque muito provavelmente o que vai acontecer? Ah, ela deixou eu chegar em tal situação, tava excitado demais, não parei, ele nem vai ser denunciado, só que isso é estupro, né? Socar uma menina na parede, tirar a roupa dela quando ela tá falando que não, tentando te empurrar até fazer sexo, é estupro. Ex-namorado que já teve contato sexual com a moça e agora ela não quer ter e força, é estupro. O marido forçar uma situação de sexo em casa, seja porque ele tem muito mais facilidade de contato, é estupro. E a gente precisa ter consciência disso para poder evitar, né? Se você tá numa festa e um homem fala que vai deixar tal mulher bêbada porque ela vai ficar facinha, ele está falando sério, né? Se determinado homem fala que uma criança de 10, 11 anos já é mulher, já tem corpo, que ele tem coragem de transar com ela, ele está falando sério, ele é um estuprador e ele precisa ser parado, cerceado, né? Se um homem fala pra você que vai dar carona pra mulher, que é pra deixar ele sozinho com ela, que ela não vai ter como escapar, ele não está brincando, ele está falando sério, isso é estupro. A gente tem que parar de pensar nesse tipo de sexo forçado como uma coisa natural, não é, né? O meu não precisa ser entendido como não. Quando eu falo que eu não quero ser tocada por um homem, eu não quero ser tocada, né? Existe uma outra teoria que é a teoria do cu doce, e o homem é levado a insistir, até ter uma situação de sexo forçado. Só que sexo forçado é estupro em qualquer situação, né? A gente precisa tentar para isso, a gente precisa entender que quando a gente fala não, esse não precisa ser respeitado e deixar claro para esse homem que se ele passar desse limite, isso vai ser um estupro, ele vai ser denunciado, né? E os homens precisam entender que quando a mulher fala não, ele não pode forçar isso, considerando ela quer, mas ela não tá querendo falar porque ela não quer ser fácil demais. A mulher falou que não, é não. É não, e esse não precisa ser entendido como não. A gente tem que parar de naturalizar essas questões que formam toda uma cultura do estupro como se fosse não é nada, né? Quando a gente faz debate ou faz palestras, muitas meninas, muito mais do que eu gostaria, levantam a mão falando que já em alguma fase da vida fizeram sexo forçado sem querer, né? E outras tantas falam que deixaram de fazer sexo quando queriam para não ser consideradas mulheres fáceis e vagabundas, né? O que me preocupa mais é tudo, né? É o estupro muito mais recorrente, muito mais comum do que a gente gostaria. Se todos esses estupros fossem denunciados, nós teríamos um número enorme, absurdo de estupro. E muitos meninos, às vezes, que assistem a palestra, começam a pensar sobre isso, falam, eu já fiz isso, né? Eu fui machista, eu forcei sexo, né? Eu acho que eu fiz um estupro. E eu não me conscientizei, porque a nossa cultura facilita, a nossa sociedade facilita, apoia e impede que esses homens sejam denunciados e presos, né? E é todo um cerceamento do nosso corpo, da nossa sexualidade, que precisa parar, né? Então eu queria chamar atenção aqui para o seguinte: quando alguém da nossa família, uma mãe, uma filha, uma irmã que é estuprada, em qualquer situação que seja, aí a justificativa da roupa não vai caber. Você não vai aceitar falar que a sua mãe foi estuprada porque ela estava de saia curta. Essa justificativa só cabe quando é o outro, né? Não tem graça a piadinha foi bom ela ter sido estuprada, isso foi um favor para ela porque ela é feia. Não tem graça quando é sua mãe, a sua irmã, sua filha, ou sou eu, quando é alguém da minha família. Aí todas essas justificativas, essas piadas, elas perdem completamente a graça. Eu acho que a gente precisa começar a refletir, discutir todas essas questões e atentar para isso, para que isso pare de acontecer. Eu sou a Andréia Benetti, eu falei hoje cultura de estupro, pelo Moça Você é Machista.